Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. A gente vai começar agora um estudo aprofundado, super focado para quem está na batalha dos concursos, sobre as normas operacionais, que são, assim, a base do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS. A gente vai destrinchar a evolução do SUS através das principais regulações. E, ó, essa é a parte 1, beleza? Beleza, então. Vamos começar pra valer. Dá uma olhada nessa linha do tempo. Ela é tipo o nosso mapa, sabe? Mostra direitinho a sequência das regras que foram mudando a cara da saúde no Brasil. E nessa primeira parte, nosso foco vai ser total nesse período aqui, ó, de 1991 a 1996. A gente vai pegar as 4 primeiras normas operacionais básicas, as famosíssimas NOBs. E sério, entender essas normas é a chave para entender como nasceu o SUS que a gente tem hoje. Então, antes da gente mergulhar em cada uma das normas, uma por uma, é super importante a gente parar e pensar: para que serviam as NOBs afinal? Por que criaram isso? Qual era o grande objetivo? Se a gente entender o porquê delas existirem, todo o resto vai fazer muito mais sentido. Olha só, o primeiro objetivo, e talvez o mais importante de todos, era esse aí: definir as competências. Pensa comigo, o SUS nasceu lá na Constituição de 88, com aquela ideia linda de descentralização, né? Mas, na prática, era uma ideia sem manual de instrução. Ficou todo mundo meio perdido, sem saber quem era responsável pelo quê. Então as NOBs chegaram para organizar a casa, para botar ordem na coisa toda, deixando bem claro o que era papel da União, o que era dos estados e, principalmente, o que era dos municípios que estavam lá na ponta. Segundo ponto, normatizar o SUS. E o que é normatizar? É basicamente criar as regras do jogo. Pensa bem, o Brasil é um país gigantesco, com mais de 5.000 municípios. Se cada um fizesse de um jeito, ia virar uma bagunça, um caos total. Então as NOBs vieram para criar esses padrões, essas regras, para que o sistema todo pudesse funcionar de um jeito mais ou menos parecido em todo canto. Elas definiam tudo, desde como a grana ia circular até o que o município precisava fazer para virar gestor do sistema. Mas, ó, não adiantava só falar, você faz isso, você faz aquilo. Tinha que criar um jeito para essa galera toda, federal, estadual e municipal, conversar, negociar e decidir as coisas juntos. E as NOBs foram fundamentais nisso. Elas criaram os espaços, as ferramentas para essa conversa acontecer. A gente vai falar mais sobre isso logo mais quando chegar na criação das famosas comissões, a CIB e a CIT. Outro ponto-chave, reorientar a implementação. O SUS, no papel, na Constituição, tinha aqueles princípios maravilhosos, né? Universalidade, integralidade, coisa linda. Só que o desafio era fazer isso virar realidade. As NOBs foram, então, a ferramenta prática para guiar esse processo, para tirar as ideias do papel e transformar em postinho de saúde funcionando, em atendimento de verdade para a população. E vamos combinar. Para qualquer gestão funcionar, precisa de foco, de prioridade. As NOBs ajudaram a dar esse foco. Elas meio que apontavam a direção, sabe? Diziam: pessoal, agora o foco é a municipalização. Depois, ok, agora vamos focar na atenção básica. Elas deram um norte, uma direção clara para o SUS, direcionando a energia e o dinheiro para onde mais precisava. Agora, uma coisa que é muito, muito legal de entender sobre as NOBs, elas não eram só um manual de regras parado, não. Elas eram ativas, proativas, foram feitas para forçar a mudança, para empurrar o sistema para a direção certa, que era a da descentralização. E a grande ferramenta para fazer isso, para induzir a mudança, era o quê? A grana, o financiamento. O dinheiro funcionava como o motor para incentivar os municípios a pegarem mais responsabilidade para si. E para a gente fechar essa parte introdutória, o objetivo final que amarra tudo isso que a gente viu. No fim das contas, a meta era uma só: fazer o SUS sair do papel e acontecer de verdade. Transformar o SUS numa realidade que funciona e que faz parte da vida das pessoas. Todos esses objetivos que a gente listou trabalhavam juntos para essa grande missão. Pronto, introdução feita. Agora a gente começa a nossa viagem no tempo, pela ordem cronológica mesmo. Vamos começar com as duas primeiras normas, as NOBs de 91 e 92. Elas são a fase inicial, um tempo de transição que ainda tinha muito daquele modelo de saúde que existia antes do SUS. Bora ver como é que isso funcionava? Esse ponto aqui é a chave para entender o comecinho de tudo. O SUS foi criado por lei, mas a estrutura que estava ali funcionando era do INAMPS. E o INAMPS era um gigante super centralizador, todo amarrado com a Previdência. Então as primeiras normas acabaram refletindo isso, mantendo o poder e o dinheiro, tudo concentrado lá no governo federal. A descentralização, naquele momento, era mais um sonho do que realidade.
E claro, essa centralização toda batia direto no bolso, no financiamento. A grana não chegava de um jeito fácil, automático, para estados e municípios. A transferência era convenial. O que é isso? Significava que, para receber dinheiro, cada um tinha que fazer um convênio, um acordo separado. Imagina a burocracia, a demora, a incerteza. Isso dificultava demais qualquer planejamento e, na prática, amarrava completamente a descentralização. E qual foi o resultado desse modelo? Bom, o INAMP sempre teve o costume de comprar serviço da rede privada, né? E essa lógica continuou. A rede pública ainda estava engatinhando, então esse modelo de convênios acabava, na maioria das vezes, favorecendo os hospitais e clínicas particulares. A grande virada foi a extinção do INAMPS, em 93. Foi um marco tanto simbólico quanto prático que finalmente abriu a porta para uma reestruturação de verdade do SUS. E aí, pessoal, a gente chega em 1993. E esse ano é um verdadeiro divisor de águas. A 993 é, sem medo de errar, uma das normas mais importantes de toda a história do SUS. Foi ela que deu a grande virada de chave, sabe? Apontou para uma direção totalmente nova. E tem 2 fatos super importantes aqui para a gente guardar. Primeiro, essa foi a primeira NOB que saiu direto do Ministério da Saúde. Isso mostra que o Ministério estava ganhando força como autoridade da saúde no país. E segundo, ela não apareceu do nada, não foi uma ideia tirada da cartola, foi uma resposta direta a um pedido da sociedade, que veio com tudo na 9ª Conferência Nacional de Saúde, lá em 92. A galera pediu uma coisa: municipalização. E era esse o lema, a alma da NOB 93. A ideia era muito clara. Saúde de verdade acontece aonde? No município, pertinho das pessoas. Então, quem tinha que ser o principal responsável por gerenciar e fazer as coisas acontecerem? O município. Isso foi uma mudança de filosofia, assim, radical, se a gente comparar com aquele modelo centralizador do INAMPS. Mas para a municipalização acontecer para valer, não adiantava só discurso. Tinha que mudar o jeito que a grana chegava lá na ponta. E a NOB 93 fez algo revolucionário. Ela criou a transferência fundo a fundo. O que é isso? O dinheiro saía do Fundo Nacional de Saúde e, pá, caía direto no Fundo Municipal de Saúde. De forma regular, automática, sem precisar de convênio, sem pedir bênção para ninguém. Isso deu autonomia e segurança para os gestores planejarem as coisas. E para essa nova relação entre União, estados e municípios funcionar na prática, foram criados os espaços de negociação, as mesas de conversa. Anota aí, a CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, BI de 2, né? Estado e municípios, que é onde eles se acertam no nível estadual. E a CIT, a Comissão Intergestores Tripartite, TRI de 3, União, Estados e Municípios, que é a grande mesa de negociação nacional. E olha, essas comissões são essenciais para o SUS funcionar até hoje. Beleza, a NOB 93 falou o caminho é a municipalização. Mas como que o município virava gestor na prática? Não era só levantar a mão. A norma criou um processo, um caminho de habilitação, com diferentes degraus de responsabilidade. Vamos dar uma olhada em como isso funcionava. Pensa numa escadinha de responsabilidades. Era exatamente isso, um caminho para ir subindo aos poucos. No primeiro degrau, a gente tinha a gestão incipiente. Aqui, o município começava a engatinhar, sabe? Começava a ter um certo controle, autorizando procedimentos, fazendo ações básicas. Aí, subindo um degrau, vinha a gestão parcial. Aqui ele já pegava mais responsa, passando a cuidar das suas próprias unidades ambulatoriais. E lá no topo da escada, a gestão semiplena. Era o nível mais avançado da época. O município virava o chefão da saúde local, cuidando de toda a sua rede, tanto a pública quanto a contratada. Então, se a NOB 93 abriu a picada na mata, a NOB 96, que veio em 1996, chegou para asfaltar e alargar essa estrada. Ela foi lá e aprofundou, consolidou de vez o processo de descentralização e trouxe ferramentas de gestão e de financiamento novas, que são super importantes até hoje. A NOB 96 também ajudou a definir melhor o papel de cada um no jugo, principalmente o papel do Estado, que antes ficava meio espremido ali entre o governo federal e os municípios. Com a NOB 96, o Estado assume de vez um papel mais estratégico de coordenar as redes de saúde na sua região, enquanto o município se firma como grande responsável por fazer a saúde acontecer lá na ponta. E aqui está um dos maiores legados da 996, atenção nisso. Ela criou o PAB, o Piso Assistencial Básico. O que é o PAB? É uma grana fixa, calculada por número de habitantes, o famoso per capita, que era transferida para financiar a atenção básica.
Era o dinheiro carimbado, com destino certo, a porta de entrada do sistema. E claro, a transferência continuava sendo do jeito bom, fundo a fundo, regular e automática. Mas não era só a atenção básica que precisava de dinheiro, né? Então a NOB 96 também criou um jeito de financiar os procedimentos mais complexos. Ela criou a FAI, que era a Fração Ambulatorial Especializada, e a APAC, que era a Autorização de Procedimentos de Alta Complexidade. Essa APAC pagava por coisas de alto custo mesmo, tipo cirurgias do coração, transplantes. O sistema de financiamento foi ficando mais completo, mais sofisticado. Preste atenção nesse ponto, porque ele é fundamental. A NOB 96 deu um empurrão gigante para o Programa de Saúde da Família, o PSF, que estava só começando naquela época. Ela criou incentivos financeiros específicos para isso. Ou seja, ela disse, municípios, se você criar mais equipes de saúde da família e de agentes comunitários, eu te mando mais dinheiro. Isso fez explodir a cobertura do PSF e do PACS, que viraram a espinha dorsal da nossa atenção básica. E para organizar essa confusão toda de serviços, de dinheiro, a NOB 96 melhorou uma ferramenta chamada PPI, Programação Pactuada e Integrada. A PPI era, e ainda é, a principal ferramenta de planejamento do SUS. É nela que os gestores sentam, conversam e combinam as metas, para onde vai o dinheiro e como vão organizar os serviços para atender a população de uma região inteira. Para a gente fechar a NOB 96, faltam 2 pontos cruciais que ela trouxe de novo. Primeiro, ela trouxe novas áreas para dentro do jogo. E segundo, ela mudou de novo as condições de gestão, evoluindo daquele modelo da NOB 93. E isso aqui é muito, muito importante. A NOB 96 botou no papel, de forma oficial, que as ações de vigilância, tanto a sanitária quanto a epidemiológica, eram parte do SUS e eram responsabilidade dos municípios e estados. E mais, ela criou incentivos em dinheiro para ajudar a montar esses serviços que são fundamentais para prevenir doenças e cuidar da saúde de todo mundo. E olha só a evolução daquela escadinha de gestão que a gente viu na NOB 93. Agora, para os municípios, a gente sai daqueles nomes incipiente, parcial e semiplena e passa a ter 2 novas opções. A gestão plena da atenção básica, onde o município cuida de toda a atenção primária, e a gestão plena do sistema municipal, que é o pacote completo, onde ele cuida de tudo no seu território. E para os estados também foram criadas novas condições de gestão para fortalecer o papel deles como coordenadores. Então vamos fechar o raciocínio. Com as NOBs, a gente fez uma viagem e tanto. Saímos de um modelo super centralizado lá no INAMPS e chegamos num sistema com o poder na mão dos municípios, com dinheiro chegando de forma regular e com regras de gestão bem claras. A fundação do prédio estava pronta. Só que aí surgiu um novo problema, um novo desafio. Beleza, temos mais de 5.000 municípios gestores, mas como a gente faz essa galera toda trabalhar junto? Como organizar serviços que uma cidade só não dá conta, tipo um hospital de alta complexidade? Essa é a grande questão que vai nos levar para a próxima etapa da nossa conversa, as nós e o Pacto pela Saúde. Mas isso é assunto para a parte 2. Até lá! Olá, pessoal! Bem-vindos à segunda parte do nosso estudo sobre as normas e pactos do SUS. Se o foco é passar em concurso, este é o lugar certo. A gente vai direto nos pontos que mais caem nas provas, sem enrolação, ok? Então já prepara o material para anotar e vão nessa. Olha só o nosso roteiro de hoje. A gente vai seguir a evolução do SUS passo a passo. Vamos começar com a NOB SUS 96, a primeira grande regra de gestão, e depois a gente vê a sua sucessora, a NOS SUS. Em seguida, vamos entender a grande virada de chave que foi o Pacto pela Saúde com suas 3 dimensões. Vamos dar um foco especial nas prioridades do Pacto pela Vida, que é um tema super quente em prova, e no final, claro, aquele resumo estratégico para gabaritar qualquer questão sobre o assunto. Vamos começar pela Norma Operacional Básica de 96, a famosa NOB 96. É fundamental pensar nela como o alicerce, a base da gestão descentralizada do SUS. Antes dela, o poder era muito concentrado lá em Brasília. A NOB 96 foi o grande marco que começou a transferir poder e responsabilidade, ou seja, autonomia para os estados e, o mais importante, para os municípios. Para os estados, a NOB 96 criou 2 níveis de gestão. A gestão avançada era como um primeiro degrau, onde o Estado já assumia algumas responsabilidades importantes. Já a gestão plena significava controle total, com o Estado gerenciando toda a rede de saúde no seu território. Então as palavras-chave aqui são avançada como um estágio inicial e plena como estágio completo de autonomia. Agora, vamos para o ponto que as bancas de concurso adoram,
os municípios. Aqui também a gente tinha dois níveis. Na gestão plena da atenção básica, o município cuidava do dia a dia, sabe? Postos de saúde, vacinação, o básico. Já na gestão plena do sistema municipal, a responsabilidade era total, incluindo hospitais e serviços especializados. Era o município, de fato, no comando da sua saúde. Então, se for para guardar uma única coisa sobre a NOB 96, que seja esta aqui, descentralização. Ela deu aos municípios a caneta na mão para gerir o próprio dinheiro e serviços de saúde. Isso foi uma revolução, porque a decisão passou a ser tomada mais perto de quem vive os problemas, que é a população local. Guarde bem, falou em NOB 96, a palavra é autonomia municipal. Só que a NOB 96, ao focar tanto na autonomia de cada município, acabou criando um novo desafio. Municípios mais ricos conseguiam oferecer mais serviços e os mais pobres, menos. Isso gerava muita desigualdade. Para corrigir essa rota, surge a Norma Operacional de Assistência à Saúde, a NOAS. E aqui a palavra-chave muda. O foco não é mais o município isolado, e sim a organização em regiões de saúde. O grande objetivo da NOAS era promover mais equidade. E o que é equidade nesse contexto? É tratar os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. A ideia era simples: distribuir mais recursos para as regiões que mais precisavam e garantir que uma pessoa de uma cidadezinha sem um hospital especializado pudesse ser atendida na cidade vizinha maior, tudo dentro da mesma região de saúde. E a ferramenta para fazer essa regionalização acontecer foi o Plano Diretor de Regionalização, o famoso PDR. Pense no PDR como um mapa estratégico. Ele desenhava as regiões de saúde e definia: olha, nesta região aqui a prioridade é a saúde da mãe e do bebê. Naquela outra é controle de diabetes. Tudo baseado no que a população de cada lugar realmente precisava. Em 2001, a Enaus trouxe uma evolução bem importante para os municípios. Foi criada a Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada. Muita atenção nessa palavrinha ampliada. É o detalhe que as provas cobram. Isso significava que, além do básico, o município agora também tinha que gerenciar ações como saúde bucal, farmácia básica e vigilância em saúde. Era mais um passo na responsabilidade municipal. Aí, em 2002, a gestão ficou mais, digamos, democrática. O CONAS, que representa os secretários estaduais de saúde, e o CONASENS, dos secretários municipais, ganharam mais voz. As comissões onde eles se reúnem com o Ministério da Saúde, a CIB e a CIT, se tornaram os lugares oficiais para negociar e tomar decisões em conjunto. A palavra-chave aqui é pactuação, ou seja, chegar a um acordo. E essa ideia de acordo, de pactuar, nos leva direto para uma grande mudança de filosofia no SUS. A gente sai de um modelo onde o Ministério da Saúde publicava normas e todo mundo tinha que seguir para um modelo de pacto. A partir daqui, as responsabilidades e as metas passaram a ser definidas em conjunto, num grande acordo nacional. É o Pacto pela Saúde. A visão do pacto está muito bem resumida aqui. Em vez de focar só nas regras de gestão, o foco passou a ser nos resultados para a população. O objetivo era firmar compromissos claros entre União, estados e municípios para, por exemplo, reduzir a mortalidade infantil ou controlar o diabetes. A ideia era cuidar melhor das pessoas e dar mais qualidade de vida. E essa nova forma de organizar o SUS se apoia em 3 grandes pilares. Pensa neles como um tripé, sabe? O Pacto pela Vida, que define o que fazer em termos de saúde, o Pacto em Defesa do SUS, que luta pelos recursos para viabilizar isso, e o Pacto de Gestão, que define quem é responsável por cada parte. Vamos olhar cada um deles de perto. Então, qual é o papel de cada uma dessas 3 dimensões? Por que o pacto foi dividido assim: vida, defesa e gestão? É essencial entender a função de cada pilar para não fazer confusão na hora da prova. Vamos detalhar isso agora. Primeiro, o Pacto pela Vida. Esse é o pilar da ação, do mão na massa. Ele define as metas de saúde, os tais compromissos sanitários. Na prática, isso quer dizer que todos os gestores, do ministro da Saúde ao secretário municipal, concordaram em focar seus esforços em prioridades, como, por exemplo, o controle do câncer de mama ou a saúde do idoso. Em seguida, a gente tem o Pacto em Defesa do SUS. Este é o pilar político. É basicamente uma declaração pública de que o dinheiro para a saúde não é suficiente. Ao assinar este pacto, os gestores se comprometiam a defender o SUS publicamente, a lutar por mais verbas no Congresso e a mostrar para a sociedade a importância de um sistema público forte e bem financiado. E por último, o Pacto de Gestão, que é o pilar que organiza a casa. Se o Pacto pela Vida define as metas, o de gestão deixa claro quem é responsável por cada etapa para alcançar essas metas. Ele estabelece, por exemplo, de quem é a responsabilidade pela compra de um remédio caro ou pela vacinação.
A ideia é acabar com o famoso jogo de empurra. Agora, pessoal, vou mergulhar no Pacto pela Vida, porque este é um dos tópicos que mais aparecem em provas. As bancas adoram cobrar quais eram as prioridades e como elas mudaram com o tempo. Então, atenção máxima aqui, hein? Em 2006, o Pacto pela Vida começou com 6 grandes frentes de trabalho. 2 focadas em grupos específicos, a saúde do idoso e a da mulher, com o controle do câncer de colo de útero e de mama. Uma focada em indicadores muito importantes, a redução da mortalidade infantil e materna. E 3 focadas na estrutura do sistema, fortalecer a resposta a doenças, promover saúde de modo geral e, a base de tudo, fortalecer a atenção básica. E agora, muita atenção para a atualização de 2008, que é um ponto crucial. 2 coisas aconteceram. Primeiro, a 4ª prioridade, sobre doenças, foi expandida para incluir explicitamente o combate à hepatite e à AIDS. E segundo, e mais importante, 5 novas prioridades entraram na lista mostrando novas preocupações do SUS. Saúde do trabalhador, saúde mental, atenção à pessoa com deficiência, saúde do homem e combate à violência. Com isso, o total pulou de 6 para 11 prioridades. Bom, para fechar, vamos consolidar as informações mais críticas num resumo estratégico. Agora é hora de anotar aqueles pontos-chave para a revisão final para não esquecer mais. Vamos aproveitar esse conceito, vamos consolidar as informações mais críticas num resumo estratégico. Para resumir a evolução da gestão municipal, o pulo do gato é este. A 996 criou a gestão plena da atenção básica. A NOA 01 pegou isso e deixou a gestão ampliada, adicionando responsabilidades como a farmácia básica e a saúde bucal. Lembre sempre dessa palavra, ampliada. Ela resolve muitas questões de prova. Sobre o Pacto pela Vida, o resumo é numérico. Começou com 6 prioridades em 2006 e pulou para 11 em 2008. As novidades de 2008 mostram uma visão mais ampla de saúde, com foco em populações específicas como trabalhadores, homens e pessoas com deficiência, e em problemas sociais complexos como a saúde mental e a violência. E, finalmente, a equação para fixar de vez a estrutura do pacto. Pensa assim: o Pacto pela Saúde é a soma de 3 coisas: vida, que são os compromissos com a saúde da população, defesa do SUS, que é a luta por dinheiro, e gestão, que define as responsabilidades de cada um, o famoso quem faz o quê. E para garantir que todo esse conhecimento ficou bem amarrado, fica a reflexão. Se a NOB 96 focou em dar autonomia para os municípios, qual foi a palavra-chave que definiu o foco principal da NOA 01? Pensar nisso vai organizar as ideias e garantir pontos preciosos na prova. Bons estudos e a gente se vê na próxima.